vamos dar início a mais um encontro em que nós vamos continuar o tema, né, de que quando dá um problema, quem responde pela responsabilização, então, do negócio imobiliário. E nos dá um mapa geral, né, e também, né, para a gente entender as implicações, tanto para o adquirente, para o comprador, quanto para o vendedor e também para os intermediadores dos negócios imobiliários. Isso incluídos desde o corretor de imóveis, que quase em todos os negócios está presente, mas também advogados e até outros elementos, né, como instituições financeiras, papel do incorporador. Então, o mapeamento ficou bem interessante, né? A ideia é que a gente tenha um guia prático de situações em que foram resolvidas de maneiras diferentes. E, principalmente, para a gente ficar atento em relação à due diligência imobiliária. Como assim? Não, é que sempre antes da aquisição de um imóvel, é importante que se faça uma avaliação. Alguns casos que eu vou trazer para vocês, vai ficar evidente, né, a importância dessa due diligência imobiliária, ou seja, dessa avaliação prévia do negócio imobiliário. Com aquela ressalva que eu sempre gosto de fazer, blindagem, que é um termo da moda, não existe. Tudo no Brasil é arriscado, tanto que o nosso país é um dos últimos lugares em termos de segurança jurídica, porque nós não temos, né, como garantir o resultado de nenhum negócio, nem imobiliário, nem nenhum outro. Mas nosso papel como advogado ainda continua sendo mitigar, reduzir, né, para aqueles erros crassos, aqueles erros grosseiros, aqueles problemas que a gente pode evitar. Bacana? Dito isso, então, vamos lá para o nosso quarto caso. Então, eu sintetizei o nosso caso da seguinte maneira, tá? Responsabilizada, né? Então, uma empresa de loteamento foi a vendedora, né? Então, este caso aqui é um caso em que a vendedora, ela não apenas omitiu algumas informações, como ela ainda inseriu informação falsa no contrato. Vejam bem, por isso que é interessante a gente estudar caso a caso, né? Então, neste caso aqui, nós temos duas falhas, uma de omissão e uma de inserção de informação falsa no contrato. Então, ela vendeu 2 lotes de 157 metros quadrados numa zona de ocupação restrita, né, que lá naquele município é identificado, então, como ZOR 3. Tá? Então, uma zona de ocupação restrita. As cidades têm os planos diretores regulamentam a ocupação urbana e, neste caso aqui, então, ela cria uns zoneamentos, né, dos zoneamentos. E, neste caso aqui, então, né, ela vendeu 2 lotes dessa metragem pequena, né, numa zona de ocupação restrita. Só que o problema é que nesta zona, no local onde estavam esses lotes, na verdade, existia um módulo mínimo de parcelamento. O que é isso, módulo mínimo de parcelamento? É o menor tamanho permitido pelo município para um terreno, para um lote. E neste caso aqui, né, o plano diretor exigia um lote de, no mínimo, 2.000 metros quadrados. Tá? Durante o processo, houve uma alteração desse plano diretor e acabou reduzindo, né, para 1.000 metros quadrados o módulo mínimo, então, de parcelamento do solo. Ainda assim, insuficiente, porque os 2 lotes tinham 157, os 2 somados não davam 30%, né, dava cerca de 30% do que havia sido permitido pelo município, certo? E por conta de ser uma bacia hidrográfica, alguma coisa, né, desse tipo. Tá? Por isso que eu costumo dizer para os colegas que quando a gente faz negócios imobiliários, é bem importante orientar o cliente, além de pegar um acompanhamento jurídico, a gente pegar também um assistente técnico e, de preferência, alguém do local, alguém que conheça a ocupação local. Porque essas pessoas, elas têm já o dia a dia da ocupação do solo, a prática da ocupação do solo, e eles vão fazer os alertas. Aí você vai poder consultar no município, no órgão responsável, questionando, né, algum apontamento. Então, os corretores que são locais, via de regra, é muito difícil um corretor, por exemplo, de Manaus, vender um imóvel em Fortaleza. Não estou dizendo que não possa acontecer, mas é muito difícil disso acontecer. Tá?
Então, normalmente, os corretores também estão acostumados, habituados, e eles dão esses alertas. Não que eles saibam exatamente, né? Nem todo corretor domina tanto assim o plano diretor, mas, via de regra, eles têm a dica para dar, a percepção. Olha, a gente tem que ver essa questão do zoneamento, tá? Dito isto, fecha esse aspecto, né? Vamos lá, voltando então para esse caso interessante, o que aconteceu? Nos instrumentos contratuais, né, a vendedora, a loteadora, declarou que os terrenos integravam a zona de expansão urbana. Essa é a questão. Ela declarou, diferentemente daquilo que era real, né, que era uma zona de ocupação restrita, ela declarou que não, que era uma zona de expansão urbana, ou seja, que estava ok. O que era uma informação falsa, não era uma informação perfeita. Né? O comprador, né, o adquirente, ele só descobriu isso quando ele foi tentar tirar o alvará na Secretaria de Obras, né, um alvará para construção. E aí, o que aconteceu? A vendedora acabou sofrendo, então, uma ação judicial e, nesse caso aqui, né, foi colocada em perspectiva, então, a violação positiva do contrato por quebra do dever anexo de informação, né, e também por falsidade. Agora vamos lá para o que a gente tem a aprender com este caso. Tá? Então vamos olhar aqui pelas três perspectivas. Né? Quero ver pelas três perspectivas. Então, a grande lição, digamos assim, estrutural está na sobreposição entre dois ilícitos que foram somados. Um foi omitir a real situação urbanística e introduzir no contrato, e a segunda foi introduzir no contrato, né, uma classificação inexistente. Cada um desses ilícitos, isoladamente, já geraria uma responsabilidade. Por quê? Porque isso é uma relação de consumo. Os dois juntos acabam, claro, que reforçando e produzindo uma prova documental robusta, né, contra o vendedor, certo? Então, só o fato de você omitir uma restrição, por si só, já geraria o problema. Aqui ainda temos uma omissão com uma informação falsa. Então, ficou muito forte, muito pesada a produção, a prova, né, dos autos. Mas agora vamos observar esse caso para buscar ensinamentos, né, dicas, ensinamentos, lições desse caso. Vamos observar ele na perspectiva de três envolvidos, tá? De três envolvidos que foram envolvidos na ação judicial. Não só as partes. Estou falando no envolvimento mais global, porque nós estamos aqui não buscando entender apenas o processo, mas sim o que a gente extrai de lição e de dicas desses processos. Então, aqui, na perspectiva do comprador, tá? Na perspectiva do comprador, o que a gente retira, né? O que a gente tira de lição para registrar? Na perspectiva do comprador, né? Antes de assinar, fica a lição de que o momento anterior à assinatura, ele é muito, muito importante. E confiar, né, cegamente, então, inclusive no nome dado para o zoneamento urbano, que foi utilizado no contrato, né, sem averiguar o plano diretor do município, que é de consulta gratuita, né, e sem também fazer uma mínima confirmação da legislação do município onde tu está comprando o teu imóvel, de como é que funciona essa ocupação do solo, pensando no que você vai construir, o que você vai fazer, principalmente a pessoa que tem essa intenção de construção, penso eu, que ela já tem ou deveria ter, né, um engenheiro ou um arquiteto lhe dando uma assistência. Isso é muito importante. Né? Mas eu posso comprar um terreno e deixar lá e daqui a anos verificar? Pode. Né? Mas o ideal é que a gente tenha uma assistência, se a gente tem essa intenção, principalmente quem tem intenção de construir, como era o caso esse do processo. Por quê? Porque este engenheiro e esse arquiteto, antes da assinatura, eles poderiam ter feito, né, a pedido do comprador, uma simples consulta, né, gratuita no município, relacionada, então, o que pode ser construído no local. A gente sabe que a ocupação do solo tem restrições. Né? Então, existem alguns planos diretores que têm área comercial, outros que têm área residencial, outros que permitem determinados tipos de clínicas, farmácia, etc. e tal, outros não pode aqui, outros pode ali. Então, a ocupação é organizada dessa maneira.
Então, essa lição eu acho que fica bem evidente na perspectiva do comprador, né? Então, pedir junto à secretaria competente uma certidão de uso e ocupação do solo, do lote específico. Não basta, né, só a gente dar uma olhada por cima no macro zoneamento do bairro. É interessante também pedir essa certidão do uso e da ocupação, né, do lote específico. É bem importante isso. E aí, qualquer divergência, né, entre o que dizia no contrato e o que vai dizer no plano diretor ou nessa certidão, né, poderia ser uma base para evitar que a pessoa viesse a assinar esse contrato, ou mesmo rescindir em tempo hábil, né, antes de fazer um pagamento, antes de iniciar os seus pagamentos. Bacana? E no ponto de vista do vendedor, né, da loteadora, bom, também tem lição aqui, né? Então não adianta a pessoa, no afã de querer vender ou executar a venda, utilizar uma classificação errada do zoneamento no instrumento contratual, né? Isso, na verdade, cria uma prova prévia contra si e aumenta, inclusive, a ilicitude, né? Porque vender um terreno num local que tem restrições já é, do ponto de vista da boa-fé, né, já levanta o alerta de que o vendedor poderia e deveria, né, fazer essa informação, lançar em alguma cláusula do contrato esta informação, para deixar o contrato mais forte e impossível de ser rescindido por este motivo, certo? Mas colocar, além de tudo, uma informação falsa, corre-se o risco da loteadora, inclusive, ser envolvida em algum tipo de ilícito criminal. Né? Porque, para além de fazer uma venda induzindo o adquirente, o comprador em erro, ela ainda está enganando. Né? Enganando. Então, são dois tipos de condutas que vão, digamos assim, subindo o degrau do agravamento. Uma coisa é a falta de informação, que já é grave, já vai gerar uma responsabilização, como a gente viu nesse caso, tá? Está observando nesse caso. E, além de tudo, a falsa informação, ela ainda vai poder levar essa questão para uma outra esfera, né? Que é a esfera criminal. E aí, então, os problemas, os custos de defesa, os riscos do negócio ficam muito maiores. Tá? Então, qual que seria o correto? Seria fazer essa venda com essas informações. Olha, ressalvado que, né, ainda não é uma área de expansão, ainda é um zoneamento restrito, né, e ainda assim muito difícil de um advogado ter orientado o loteador a fazer a venda num tamanho de imóvel tão restrito, considerando o mínimo, né, do loteamento. Ah, mas Rafael, tu já acompanhou negócios imobiliários com valor, com metragem inferior ao módulo mínimo? Sim, já. Principalmente compra de negócios imobiliários de posse, né? Principalmente posse. Então, a pessoa quer ter a sua chácara, né, e aí compra lá um pedacinho de terra que é menor que o módulo rural. Isso é bem comum de acontecer, mas a pessoa compra sabendo disso, com a expectativa de regularizar com o passar dos anos com a posse por meio do uso capião. Seria ilícito esse negócio? Não seria ilícito. Ele tem uma irregularidade, claro, na questão da ocupação do solo, mas existe daí uma consciência, uma vontade das duas partes de fazer esse negócio com uma intenção e uma possibilidade de regularização. Isso não vou dizer que não acontece, porque acontece, né? Mas no ambiente urbano é bem mais complexo, né, de a gente orientar uma loteadora. Dificilmente o advogado do ramo vai orientar a loteadora a fazer um negócio, né, que não respeita esse mínimo e, além de tudo, né, ainda correr esses riscos de ser condenado ou ser envolvido até em outras esferas. E o corretor? Eu disse que eu ia olhar 3 perspectivas, né? Aqui nós temos a perspectiva também do intermediador. E aqui ficou uma coisa meio chata nesse caso, né? E quando eu digo chata, eu não estou falando chato assim só por ser uma opinião minha. Eu estou falando chato no sentido de reputacional. Porque nem tudo em direito é indenizar, pagar, ser condenado, né? O corretor aqui, ele não foi processado. Tá? Só quem foi processada foi a loteadora. E o comprador, então, tinha o objetivo de buscar o seu dinheiro de volta. Contudo, em algum momento do processo, a loteadora chamou o corretor como testemunha. E aí o corretor foi como testemunha, né? E essa lição, digamos assim, que fica uma lição lateral, colateral, né? Mas importante para o nosso guia aqui dos negócios, né? Então, o corretor, ele mediou a venda,
e ele depôs a favor da loteadora, tá? Afirmando que o comprador sabia. Ele disse, o comprador sabia, né? Só que esse depoimento dele foi totalmente desvalorizado porque ele estava em contradição com as provas documentais do processo, né? Então, quando o corretor testemunha a favor, né, do cliente, no caso aqui da loteadora, ele acaba tendo uma exposição reputacional, sobretudo quando tem uma prova documental que é em sentido contrário ao que ele está afirmando, né? E o melhor aqui, né, na minha humilde opinião, seria reservar, então, esse papel de informante, prestar declarações só sobre os fatos que ele tivesse realmente presenciado diretamente, né? E aí teria a ver mais com a aproximação. Eu acho que aqui também fica uma dica importante, tá? Então, é claro que a gente sabe que existem essas parcerias comerciais e, às vezes, o intermediador, ele é chamado, né, por depoimento, mas eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso, né? Quem trabalha com intermediação, com prestação de serviços, como corretor, o advogado, o contador, né, etc. e tal, a gente tem que ter também essa preocupação, tá? Temos que ter essa preocupação. Pelo menos essa é a minha opinião, né? Fiquem à vontade aí, turma, para se manifestar e lançar as suas perguntas, tá? Quais foram as consequências aqui desse caso, né? Esse caso houve, então, a restituição integral do valor que foi que havia sido pago, corrigido com juros, mais uma indenização pelas benfeitorias, porque parece que o comprador já tinha iniciado a movimentar ali, né, o lote, tá? E os honorários acabaram sendo majorados para 20% sobre o valor da condenação, tá? Esse caso tramitou no Tribunal de Minas Gerais, certo? Então, ficou aqui definido, então, que existe, nesse julgado, né, que existe uma responsabilidade civil objetiva da fornecedora em relação de consumo, principalmente quando há uma violação do contrato por omissão ou insegurança ou falsa informação no instrumento. Então, lição muito interessante. Já no caso 5, colegas, esse aqui é de assustar, tá? O caso 5 é de levantar os cabelos. Trata-se de um caso em que uma companhia securitizadora, tá, e uma sociedade de crédito, né, quer dizer, um agente financeiro, então uma securitizadora e um agente financeiro, foram responsabilizados. Olha só que loucura. Então, aqui nós vamos tirar várias lições interessantes, tá? Várias lições interessantes. Então, olha o que era o caso. Os compradores, eles compraram uma unidade de uma incorporadora no ano de 2016. Tá? Deixa eu ver se eu vejo aqui onde é que é o estado desse caso. Isso aqui é Mato Grosso. Tá? Mato Grosso. Eu peguei casos assim do país todo, tá, pessoal, para essa nossa série aqui de análise de responsabilidade. Isso vai nos ajudar. Então, assim, vamos lá. Então, comprou da incorporadora em 2016 e o contrato foi quitado em 2018. Tá? E receberam, os adquirentes, os compradores, receberam a posse pacificamente, tudo direitinho. Qual foi a falha deles? Né? A falha dos compradores é que eles nunca registraram a transmissão do imóvel na matrícula. Também não averbaram o contrato da promessa de compra e venda. Tá? Porque dá para fazer as duas coisas, né? No momento que você adquire, você tem a promessa, você pode fazer a averbação da promessa e para deixar assinalado ali, então, reservado, então, os direitos, né, dos promitentes compradores, como você, no momento que quita, né, pode transferir o imóvel para si e está cumprida a promessa, certo? Então, aqui não aconteceu nenhuma nem outra coisa. A incorporadora, 6 anos depois, tá? 6 anos depois, ela ofereceu este mesmo imóvel que ela tinha vendido em alienação fiduciária para uma securitizadora. Aliás, para uma sociedade de crédito. Tá? E esta sociedade de crédito, né, ela cedeu esse crédito para uma securitizadora. O que é isso, Rafael? Que confusão do caramba. Gente, isso é muito comum, tá? Quem faz muito isso é a Caixa. Quem tem imóvel
Não é para assustar, né? Porque está lá já o registro no nome da pessoa. Mas quando a pessoa adquire um imóvel da Caixa, é muito comum que eles façam isso. Eles emitem um título imobiliário e eles vão circular esse ativo na economia. Então, olha só, eles estão garantindo um fluxo de caixa mensal, que é a parcela que o comprador está pagando para a Caixa, né? A pessoa foi lá e comprou uma casa, comprou um apartamento por 100 mil reais. A Caixa emprestou os 100 mil reais, vou fazer grosso modo, tá? Então, ela emprestou os 100 mil reais para a compra desse imóvel e a pessoa passou a ter um saldo devedor com a Caixa de 200 mil reais, certo? Em 30 anos, a ser pagos em 30 anos, em suaves prestações lá de R$1.000. Tá? Estou chutando aqui bem grosso modo. Pois este imóvel, esta unidade, a Caixa transforma em um ativo, num título. E este título, além dela estar recebendo do cliente a parcela com os juros, ela pega e oferece esse título no mercado, que é comprado por alguém que quer receber aquela vantagem econômica no tempo, e a Caixa já bota no bolso aquele recurso e já usa para emprestar para outro cliente, e assim os bancos vão girando e vão fazendo muito dinheiro. Né? Então, pessoal, aqui foi feito, só que pela incorporadora, com um imóvel que ela já tinha vendido. Olha que coisa perigosa. Né? Então, aqui, vocês já imaginam que eu vou alertar logo em seguida. Mas deixa eu terminar só de ler aqui o caso. Tá? Então, os agentes financeiros, eles aceitaram a garantia, confiando exclusivamente na matrícula limpa do imóvel, porque o imóvel tinha uma matrícula limpa. Tá? O tribunal, nesse caso aqui é um agravo de instrumento, tá, que eu peguei. O tribunal, ele manteve a decisão de primeira instância, que determinou o bloqueio dessa matrícula em favor dos compradores, a despeito de toda a circulação que teve deste ativo. Mesmo, porque o que acontece, gente? Quando uma unidade imobiliária, né, ela é transformada num ativo imobiliário, existe uma vasta legislação protetora que descola aquele ativo, né, das relações interpessoais, e aquilo ali passa a ser, né, um título. Né, e esse título ele tem autonomia e vai circular. Então, tem muitas amarras, tem muitas garantias normativas para que isso funcione bem, porque tem todo um mercado baseado nisso. Não importa, ainda assim, né, o tribunal, no meu ver corretamente, reservou a matrícula imobiliária, né, esta unidade imobiliária, para os compradores. Com base em quê? E aí vem uma lição jurídica adicional muito importante. O tribunal ele manteve esse bloqueio em favor dos adquirentes, mesmo eles não tendo, né, feito nenhum tipo de movimentação de registro prévio, tá? Apoiado em dois eixos. Tá? Primeiro, a súmula do STJ, enunciado 239, que diz que a adjudicação compulsória independe do registro do compromisso. Então, nós já temos enunciado do STJ dizendo da possibilidade que a adjudicação, que provavelmente era o pedido, então, né, aqui nós estamos na análise da liminar, mas provavelmente essa é a pretensão dos compradores, né, a adjudicação com base no compromisso. E tem súmula dizendo que mesmo que este compromisso não tenha sido objeto de inclusão no registro imobiliário, que é possível a adjudicação. E o segundo eixo argumentativo, também me interessa muito para as nossas lições, tá? É o dever elevado de diligência das instituições financeiras, que profissionalmente atuam no mercado imobiliário. Ora, bolas, como uma instituição financeira, né, que tem que realizar uma documentação, uma verificação de documentação, também não faz a análise de fato da posse do bem, da situação real deste imóvel. Como justificar isto? Como justificar que uma instituição financeira teria menos responsabilidade do que outros compradores quando sofrem, né, problemas relacionados a um outro comprador de boa-fé, ou sei lá, quando há venda dobrada, né, por não terem ido fazer, né, as suas diligências de verificação. Olha que interessante isso. Então, esses foram os dois eixos. A súmula do STJ 239, que permite a adjudicação, mesmo que o compromisso não tenha sido objeto de anotação no registro imobiliário, e o dever, né, de diligência. Aqui eu trago para nós, né, uma observação importante, pessoal.
Veja que hoje em dia, cada vez mais, a jurisprudência tem sido bem robusta, bem dura com os compradores de boa-fé no momento da aquisição, exigindo que eles tenham feito uma análise de idoneidade da compra. Por quê? Porque vendedores endividados não podem vender seu patrimônio, salvo se eles tenham outro patrimônio suficiente, salvo se eles tinham, na época, as certidões, né, negativas adequadas e assim sucessivamente. Isto compõe uma análise, uma diligência prévia na aquisição. Então, vejam, né, até para a instituição financeira, né, e principalmente aqui para a instituição financeira, o Tribunal do Mato Grosso, muito bem, né, sustentou, então, né, a sua decisão nesses dois eixos. Aí eu trago para vocês também 3 frentes de lição para nós. Tá? A primeira é a do comprador, que não averbou. Então, óbvio, você já deve ter imaginado que eu ia dizer isso, né? O sujeito não averbou. Isso até é comum, tá? Isso até é comum. Mas depois ele também não transferiu. Também é comum, né? Também é comum. Mas fica ainda assim uma lição, né, da importância de nós fazermos isso, porque os custos, mesmo ele ganhando a ação, como de fato venceu aqui, ou vai vencer, né? Porque aqui a gente ainda está analisando o ponto de vista liminar, tudo pode acontecer, né? Mas frente aos custos de enfrentamento de um processo judicial, quando pura e simplesmente poderia ter sido feita a verbação e depois a transferência, né, não se justifica. Não se justifica. Ah, mas Rafael, quantos clientes já fizeram isso? Muita gente inteligente já vi fazendo isso. Eu mesmo já fiz isso, né, em algumas situações. Às vezes a gente não dá tanta bola naquele momento, né, porque tem muita confiança no que está fazendo. Pior tipo, assim, que nem médico tomando medicamento, né? O médico tem muita confiança que ele pode tomar, ele se automedica. E às vezes depois ele se mete uma enrascada e um colega vai lá e puxa a orelha dele, né? Poxa vida, tu te automedicou, cara. Não podia ter feito isso, porque isso é sinal de outra coisa. Né? Todo mundo sempre tem alguém, né, de referência, né? Nós todos nas áreas técnicas temos. Pois bem, aqui fica a lição para o comprador, para os compradores de imóveis. Né? Então, é muito mais caro enfrentar um processo judicial, mesmo se você tiver condições de provar que você tem razão. Tá? Então, é isso. Né? Então, quando a averbação ela não for, né, imediatamente possível, tá? Porque tem, sei lá, uma pendência de pagamentos, pendências cartorárias, sei lá o que tem, dificuldades financeiras, né? Pelo menos, então, é essencial investir na montagem de um dossiê paralelo, né, com contrato, com firma reconhecida, ata notarial registrando uma posse, pode ser, comprovante de pagamento de IPTU em nome do comprador, né, recibo de pagamento de condomínio, notificação, se tiver algum credor hipotecário e tal, né, imagina que ele comprou aí com hipoteca, sobre a transferência da posse, tudo isso é possível, tá? É um conjunto de documentos que acabam produzindo uma documentação dessa realidade que está consolidada, tá? E aí vai ter mais facilidade, então, de uma proteção em tribunal, embora que evitar o tribunal é muito mais lucrativo. Segunda frente de lição, né, securitizadoras, fundos de investimentos, empresas, instituições financeiras de crédito, né, que adquirem garantias ou carteira imobiliária, né, também para elas tem uma lição relevante. Então, esse padrão mínimo de diligência, né, ele é entendido como mais elevado. Pelo menos neste caso do tribunal ficou evidente isso. Então, não basta só uma consulta de matrícula. Cuidado, securitizadoras, cuidado, instituições financeiras. Não basta só a consulta da matrícula, pura e simplesmente. Exige-se também uma diligência fática. O que é isso? Ir a campo, descobrir a situação do imóvel, olhar o imóvel, conhecer o imóvel. Sim, é cobrado isso das instituições financeiras também. Ah, mas elas não vão, é só garantia. Não importa. Não importa que é só garantia. Há que se observar, porque operacionalmente, né, operacionalmente se justifica, né, inserir essa diligência na pré-aquisição como uma etapa, né, de verificação, inclusive da posse. Então, o que custa fazer uma vistoria presencial em imóveis que estão individualizados, né? Sei lá, uma amostragem de carteira, né, massificada também pode acontecer. Então, assim, exigir do cedente uma declaração formal de inexistência de ocupantes por terceiros, uma cláusula de regresso, né, em caso de descumprimento, isso também serve como lição para essas empresas que trabalham com isso. Né? O ideal é a verificação.
Não conseguiu, declaração de que está desocupado e alguém responsável por esta declaração. Né? Sensacional, não é? É um investimento que às vezes é pequeno perto do volume de risco. Tá? E o terceira frente de lição, que fica nesse caso interessantíssimo, tá? É que uma incorporadora que oferece em garantia um imóvel que já foi vendido, tá? Essa conduta é altamente reprovável. Tanto que o tribunal qualificou essa conduta como ilícita, né, com objeto juridicamente impossível, lá do artigo 166, inciso 2 do Código Civil, mas também destacou o risco de configuração de estelionato. Né? Esse é o ponto, acho que, mais perigoso aqui para esse empresário que ou não cuidou direitinho do controle formal do seu estoque, ou fez isso com dolo, pior ainda. Né? Fez isso com desespero, sei lá, precisando de dinheiro e fez isso. Não é legal e implica num risco muito grande. Então, embora cartorialmente seja possível, né, não existe uma disponibilidade jurídica desse bem. Né? Uma coisa que o cartório lá averiguando uma forma permite. Então, está limpa a matrícula, pode registrar a garantia, é o titular da matrícula, Só que o cartório não está vendo a vida real. Então, assim, juridicamente, esse imóvel não estava disponível. Do ponto de vista registral, cartorial, estava disponível. Uma coisa não conversa com a outra. E elas têm que se conversar. Elas têm que estar em conformidade. Tá? Sob pena de nós criarmos aqui um risco até na esfera criminal. Tá? Então, o que foi julgado nesse caso? Foi julgado, então, pela manutenção da tutela de urgência com bloqueio da matrícula. Né? A securitizadora e a instituição financeira de crédito aqui, elas permaneceram no polo passivo da ação principal, elas queriam sair fora, né? Mas não conseguiram se safar também por conta desse segundo eixo, né? Da exigência da due diligência. Tá? Não consta ainda, claro, a indenização e honorários, porque a gente está falando ainda em sede de agravo de instrumento. Bacana? Espero que vocês aproveitem esse material. Então, reiterando, próxima quarta-feira não estaremos aqui, pulamos então, né, para outra quarta-feira. Acho que é nas próximas duas, até deixa eu ver que hoje é dia 3. Não, só do dia 10 mesmo. Pulamos só do dia 10, estamos de volta então aqui na do dia 17, tá? Demonstrando como uma due diligência feita com fragilidades foi usada para manter o negócio jurídico, né, imobiliário. Como uma due diligência que foi feita com uma fragilidade foi utilizada para manter o negócio imobiliário.